Olá, mais uma vez estamos aqui no Portal da Luz, eu, Eduardo, trabalhador da casa, Eu, André. também trabalhador da casa. Estamos aqui para conversar com os amigos, mais uma vez, sobre um tema que nós escolhemos para que nós possamos refletir juntos sobre a vida, sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus, não é? E, como todos sabemos, não podemos nos entregar a essa tarefa sem nós nos ligarmos mais intimamente a Deus. E é através da prece que nós conseguimos esse laço, né, mais íntimo com Deus. Então, convido os amigos para que nós possamos nos unir numa prece nesse momento, fechando os nossos olhos, baixando nossas cabeças, nos colocando numa posição de humildade perante o Criador, nosso Pai, Autor da vida, Criador do Universo, perante Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia Maior, para agradecermos por nossas vidas, agradecermos pela encarnação presente, agradecermos pelos nossos anjos de guarda, esses nossos amigos espirituais que se comprometeram conosco para a encarnação presente e que estão conosco em todo momento de nossas vidas, mas sobretudo nos momentos difíceis. Agradecer a espiritualidade do Portal da Luz, a nossa casa de oração e trabalho, que com certeza se faz presente entre nós nesta oportunidade em que nós nos entregamos ao estudo do Evangelho, nos inspirando, nos orientando, nos mostrando a direção. Agradecer a Deus pela amizade, pela bênção da amizade e por tudo que temos recebido para o cumprimento da nossa jornada nesse plano de provas e expiações. Nessas intenções, Senhor, nesses pedidos de proteção, nessa gratidão, elevamos a Ti a oração que o Mestre nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair quando em tentação e nos livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, amigos. Então hoje, André, nós escolhemos um assunto lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Nós temos uma mensagem no trecho referente às instruções dos Espíritos, uma mensagem de Pascal, né? Muitos de nós já ouviram falar, né? Já ouvimos falar de Pascal. Foi um matemático, né? Se não me engano, holandês, né? E ele, o espírito, né? Depois de desencarnado, se manifestou e deu diversas comunicações durante o trabalho de codificação, né? E ele tem um texto que ele chama, que está intitulado A Verdadeira Propriedade. Então nós colocamos aqui uma aberturinha para a gente ver, né, o nosso amigo. E o capítulo é o 17, tá? Eu me enganei no número do capítulo. Na verdade é o 16. Isso, é o 16, isso, exatamente. É o óculos que já está precisando trocar, André. Bom, e o Pascal, ele começa, ele tem um motivo, né? Ele dá um mote para esse texto, né? Que ele fala da viagem, né? Da grande viagem, né? Que todos nós já estamos com essa passagem comprada quando abrimos os olhos para esse plano. É uma viagem que todos vamos fazer, né? E ele faz uma pergunta muito interessante, né? Quando você vai viajar para um determinado lugar, com o que você vai rechear a sua bagagem, né? Você vai rechear a sua bagagem, obviamente, com as coisas que vão ser úteis no lugar para onde você vai. Sim. Né? Então, a partir dessa ideia inicial, ele desenvolve uma discussão a respeito da virtude. Sim. E até a gente também vai fazer essa reflexão de saber se com que a gente está recheando a nossa bagagem, né? Quais são os itens que a gente está dando mais importância ou até quais aqueles que a gente está esquecendo, que está até muitas vezes em desacordo com aquilo que a gente
estuda, que a gente acredita. Então, eu acho que através dessa lição aí a gente vai conseguir fazer algumas reflexões importantes. Sim. E quando ele fala dessa bagagem, né, que nós vamos amealhando ao longo da vida, ele começa a discutir a respeito daquilo que é realmente nosso, né? O que nós temos como uma verdadeira propriedade. Então ele chama de plena propriedade. E aí ele pergunta assim, ó, ele diz, na verdade, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, o que nós podemos levar desse mundo? Então, isso a gente faz nos refletir, né? Aquilo que realmente vai embora conosco, o espírito imortal, né? Aquilo que a gente, do corpo físico, as nossas riquezas, as nossas propriedades materiais, a gente sabe que vão ficar aqui. E o que a gente tem que realmente levar é o nosso conhecimento, através da nossa inteligência, né? A questão também principalmente das nossas qualidades morais, né? Que são os tesouros do céu, né? Aqueles que os ladrões não roubam e nem a traça corrói, não é isso que Jesus nos falava? Justo. Lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, né? Isso. Inclusive ele diz para nós, né, de maneira muito clara, ele diz ali que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso mesmo. Então aquilo que a gente considera importante nos vincula àquelas coisas. Sim. Né? Então se nós consideramos como mais importante coisas que nós não podemos levar deste mundo, nós a elas ficamos vinculados. Né? E vamos chegar no outro mundo com a mochila vazia. Né? Sem bagagem. Sem bagagem. Aí porque tudo que a gente reuniu nesta vida não pode ser levado. Tem até um ditado popular, né, que diz que caixão não tem gaveta, não é isso? É isso aí. Não é isso? É, porque é dessa viagem que Pascal está falando, da viagem da desencarnação. Nós estamos todos com a passagem comprada, apenas a data está ali, porque a data só Deus sabe. Muitas vezes adiantamos essa data, né? Antecipamos essa data através das nossas escolhas na nossa vida, mas a gente sabe que principalmente aquilo que a gente vai conseguir colocar na nossa mochila aí, né? Falando assim nessa analogia, é aquilo que a gente vai conseguir conquistar através do bem que a gente pratica. Sim. Né? Então esse é o principal objetivo nosso, né? A gente conquistar as virtudes que são o nosso tesouro através dos nossos atos, das nossas ações, sempre balizadas nos ensinamentos de Jesus. E aí leva a uma reflexão muito importante, né? O que estamos fazendo do nosso tempo, né? Sim. Qual o investimento? Porque o tempo, ele é um capital que Deus nos presenteia, né? E dependendo do investimento que nós fizermos com esse capital, vamos chegar lá no destino final dessa viagem completamente miseráveis, né? E temos que lembrar que somos fazemos usufruto de um recurso que nem nosso é, né? Porque Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele misericordioso, Ele nos provém de um corpo físico, de uma inteligência, de capacidades de juntar todos esses tesouros. E como que será que a gente está fazendo isso, né? Então a gente, além disso, a gente já tem esse débito de ter recebido esse crédito. Então a gente é como se fosse assim, a gente recebeu o cartão de crédito já ali dentro com um bônus. E aí? Com limite, né? Com limite. A gente está fazendo esse limite usando da maneira correta ou não, né? Sim. Ou a gente já vai chegar lá no vermelho? Já vai chegar com o limite estourado, né? Bom, aí então vamos dar um prosseguimento aqui no nosso assunto. O meu pai aqui do ladinho tem que... toda vez eu tenho que fazer assim. Então vamos lá. Muito bem. Então aí o nosso amigo Pascal pergunta, né? Que então que o homem possui?
que é o que nós estávamos conversando, né? Sim. Nada do que é do uso do corpo, mas tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as nossas qualidades morais. Aquilo que nós fomos capazes, os laços de afeto que nós fomos capazes de construir ao longo desse tempo que recebemos de Deus, né, para a experiência encarnatória presente. Né? Como se Deus tivesse dado uma oportunidade para que nós nos reajustássemos com a lei de Deus, para que nós aprendêssemos a amar e para que nós aprendêssemos a rechear a nossa bagagem com aquilo que realmente importa. E nós temos a intuição disso, né? Porque já estivemos lá. Sim. Já encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Sim. Então sabemos o que é realmente valorizado na outra dimensão, mas nós insistimos. Porque isso está gravado na nossa consciência, né? E se a gente fizer o exercício dessa busca interior daquilo que é o certo, de avaliar os nossos atos, de diariamente fazer a reflexão de se aquilo que a gente fez está ou não de acordo com as leis de Deus, isso já é um sinal se a gente está fazendo uso, fruto adequado desses nossos bens, né? São bens espirituais que vão garantir a nossa estada feliz nessa outra viagem, né? Se nós soubermos aproveitar a oportunidade da vida que Deus nos dá. Então vamos dar mais uma avançadinha aqui no nosso assunto. Né? Então ele diz, né? Olha só, ele coloca em dado momento nesse texto, ele diz, quando fizermos esta viagem, quando desembarcarmos a outra dimensão, né? Que na verdade não é outra, né? Está ao nosso lado. Ao nosso lado é a gente que não enxerga. Né? Ele pergunta assim, o que nos será perguntado quando a gente chegar lá? Né? Porque eu costumo imaginar assim que a realidade material e a realidade espiritual é como se fosse um telhado, né? Um imbricamento, uma sobreposição, né? Porque não existe lá nem cá. Tanto que nós estamos aqui cercados de amigos espirituais que estão acompanhando o nosso bate-papo. Né? Nos orientando, nos inspirando. Né? Então não existe lá nem cá. Né? Mas quando nós despertarmos a consciência nossa para a dimensão espiritual, após o desencarne do corpo, o que nos será perguntado? Né? O nosso amigo Pascal faz essa pergunta. Então aí, uma dificuldadezinha aqui, ele diz para nós, ninguém vai te perguntar o que tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Então ninguém vai perguntar quanto que a gente tinha nas nossas contas bancárias. O que você estudou, o que você não estudou. Se você foi médico, advogado, dona de casa, gari, seja lá o que for. Né? Vai se perguntar o que você amealhou de valores espirituais durante essa experiência terrena. E lembrar também que essas diferentes ocupações que a gente tem nas diversas encarnações são justamente as oportunidades para a gente vivenciar situações diferentes, né? Somos todos os iguais perante Deus, né? Não é o fato de não ter estudo ou trabalhar ou só ser dono de casa que faz alguém ter o seu demérito, né? Mas são realmente os cenários necessários que a gente vem para que essas situações que a gente se confronte trabalhem aquilo que é as virtudes, muitas vezes, que a gente precisa trabalhar, seja através de dificuldade financeira, seja através de riqueza, né? Diferentes situações que fazem com que a gente vivencie aí oportunidades de melhoria. E é importante dizer que quando o Pascal diz isto, né,
e o que ele diz está de absoluto acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, não significa que nós, então, não devemos dar valor para a nossa vida intelectual, que não devemos dar valor para as instituições acadêmicas, para os títulos, né? Não é, isso só é a maneira humana, terrena, né? Que nós sabemos fazer, né? Provavelmente, talvez no futuro, não se sabe quando, talvez faremos de outra maneira, mas é a maneira com a qual fazemos, né? Essas coisas são os mecanismos terrenos através dos quais nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Então ele não está dizendo que essas coisas não são importantes. Ele está dizendo que nós não precisamos colocar estas coisas acima das coisas espirituais, né? Muito mais relevante. Ótimo, né? Você se dedicou, estudou, conquistou lá um grau acadêmico, bacharel, mestre, doutor, pós-doutor, né? Progrediu na vida intelectual. Ótimo, investiu bem o seu tempo, mas não se esqueça que acima desses títulos mundanos está como mais importante, que é o que vai ser perguntado para nós, que Pascal nos diz, né? Como é que, a quantas anda a sua humildade? A quantas anda a sua generosidade? A quantas anda a sua capacidade de perdoar? A quantas anda a sua capacidade de fazer o bem sem nenhum interesse, que é a virtude por excelência, né? Então não é que ele diz assim para nós, olha, não precisa se preocupar com a vida intelectual, não é isso que ele está falando, né? Ele está dizendo que nós não podemos colocar estas coisas acima dos bens materiais. O que está de acordo também com o que Jesus nos ensina, na passagem que você citou lá no Evangelho de Mateus. Não é isso? Então, ninguém vai perguntar para você se você era príncipe, se você era operário, se você tinha muito dinheiro, tinha muita posse. Vai se perguntar, o que você conseguiu amealhar de bens espirituais com essas coisas? Não é? É isso aí. E aí, o nosso amigo Pascal, Pascal, o nosso amigo Pascal, espírito, né, obviamente, ele prossegue aqui. Mas o que vão nos perguntar? Que trazes contigo? Né? Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possuis. Isso aí. Então, assim, é interessante também, Du, a gente fazer um apontamento assim, que não tem problema você adquirir bens, né? Mas desde que isso não vire o motivo da sua existência, né? A gente tem que combater o materialismo, mas não é errado, né? Mas o que a gente tem que lembrar desde que isso também não prejudique os outros e desde que você não adquira e conquiste esses bens às custas do sofrimento alheio. Sim. E pelo contrário, a gente sabe muitas vezes, grandes fortunas servem para desenvolver uma certa região. Então vamos pegar, por exemplo, assim, a usina de cana-de-açúcar. Olha o benefício que essa usina muitas vezes não gera naquela comunidade. Ajuda para desenvolver. Então, mas desde que as condições de trabalho sejam adequadas, eu não explore as pessoas que trabalham ali, mas então a riqueza ela tem os seus lados, os dois lados, né? Mas se eu fizer isso de uma maneira adequada, que não fira o outro, não tem problema. Mas eu não posso fazer disso o motivo da minha vida, né? Como você já disse, a questão da evolução espiritual, a gente tem as famosas duas asas, a asa do conhecimento, mas a gente tem que lembrar principalmente que muitas vezes é esquecida, que Pascal vem nos mostrar aí, que é o que vai na nossa bagagem, é nossos bens morais, né? Sim. Não, você tem plena razão. Longe, talvez tenha ficado a ideia de que nós estivéssemos dizendo aqui que a riqueza em si é um mal em si mesmo, né? Ou que não se pode lutar por ter um conforto material na vida, não.
Não é disso que se Não, trata. é só mesmo um apontamento, né, para as pessoas lembrarem. Se trata de que nós saibamos empregar essas riquezas, porque a riqueza também é uma prova. Sim, com certeza. Né? Como você disse, a riqueza bem empregada, ela proporciona oportunidade de diversas maneiras para que as pessoas possam sustentar as suas famílias e também desenvolver-se intelectualmente e materialmente. É como se nós fôssemos dispensadores, né, dos bens de Deus, né? Então, o empresário é fundamental. Sem o empresário, sem aquele que investe, que empreende, nós, né, não teríamos como garantir o recurso da grande maioria das pessoas. Então, o detalhe é justamente aquilo que você estava dizendo, que nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não passar por cima dos outros para aquisição de bens materiais, né? Precisamos colocar os valores como a justiça, a misericórdia, o perdão, acima dos bens materiais, que são os bens que nós devemos, com os quais devemos rechear as nossas malas, que são esses que serão perguntados para nós, trouxe aí? E aí, como é que está a tua virtude? Como é que está a mochila da humildade, né? Isso. A sandália da humildade está Tá aí aí na mochila, né? Está na mochila, né? Ah, mas eu fui um empresário lá, preguei um monte de gente, mas o que você aprendeu de espiritual com isso? Né? Te transformou numa criatura melhor ou não? Se você não empregou bem seu tempo, né? Aí você vai ser um miserável do ponto de vista espiritual. Mas se nós empregamos bem o nosso tempo na busca desses bens que são os que mais importam, aí seremos ricos, espiritualmente falando. Sim. E acho que agora já podemos até, para a gente concluir, né? Nós estamos, como todos nós sabemos, num plano de provas e expiações. Sim. Não é isso? Então, todos nós aqui, nesse plano, somos espíritos da terceira ordem. Justamente porque predomina em nós ainda a materialidade, o apego às coisas da matéria, né? Então, para que nós possamos galgar o objetivo maior nosso, que é passar para a próxima categoria, né, para um espírito bom de segunda ordem, que os valores do espírito estão acima dos valores da matéria, precisamos aprender a desenvolver e a entender o papel da matéria nas nossas vidas. Porque tantos falamos, né, de mundo de regeneração, não é isso? Para que nós possamos nos encaminhar para sermos admitidos nesse mundo novo, né? Precisamos cuidar dos nossos valores espirituais. Sim, exatamente. Senão seremos gentilmente convidados a reencarnar em um outro planetinha de provas e expiações, dando continuidade à nossa viagem material, né? Daí a importância, então, do nosso amigo Pascal, com essa mensagem da verdadeira propriedade, a qual nós recomendamos que as pessoas estudem e aprofundem. E façam a reflexão, né? E uma das maneiras mais recomendadas, então, de se adquirir e amealhar esses valores é a prática da caridade, né, Dulce? Eu acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem hoje aqui na encarnação, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, é através do trabalho no amor, no trabalho sério, né? Tendo a confiança e a fé de que tudo vai dar certo, né? Amando sem limites, o que é muito difícil, né? Principalmente quando a gente fala em amor sem limites, a gente está falando muito em perdão, né? Então a gente, num plano de provas e expiações, o que a gente mais tem é desarranjo, desgosto, entroncamentos, e que tudo isso faz muitas vezes a gente se afastar dessas virtudes. Então é o momento mesmo da gente pensar, né, galgando o planeta de regeneração, para que a gente chegue lá. O que a gente está fazendo hoje para conseguir
essa bagagem, né? Então essa é a reflexão que a gente leva através desse texto, é que todos nós paremos por um momento e pensamos, se hoje for chegada a nossa hora, como que vai estar a nossa mochila? Na alfândega do mundo espiritual, a hora que passar no raio-x ectoplásmico, com o que eles vão enxergar na nossa mochila, Justo. né? Exatamente o que fica e o que vem, né? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo parar e fazer essa reflexão, deixar o nosso orgulho de lado, que às vezes a gente acha que em determinada posição a gente é privilegiado, que está na frente dos outros e que na verdade não, né? Temos exemplos no Evangelho que mostram as pessoas que eram reis e rainhas na terra e que quando chegaram no plano espiritual viram que os seus servos estavam em posições muito melhores do que eles, porque justamente achavam que a bagagem estava lá toda cheia. Como é que eu cheguei aqui? Cadê meu cortejo real? Não tem. Isso aí não é tesouro do reino do céu, né? Muito bem. É isso aí. Eu acho que ficou dada a mensagem, né? Podemos encerrar. Eu convido você a fazer a prece de encerramento. Então, vamos novamente acerenar os nossos corações, fechar nossos olhos, mentalizar mais uma vez o portal da luz. Nesse momento não estamos podendo fisicamente participar aqui das atividades, né? Fisicamente, quando eu falo é na matéria densa, mas a gente sabe que o espírito é matéria e que espiritualmente estamos todos reunidos aqui, podemos nos conectar a essa casa a qualquer momento, mas nos imaginemos agora no salão de palestras, onde todos estamos reunidos, nos confraternizando, rogando a espiritualidade amiga que abençoe a todos, que tragam as bênçãos dessa casa, seja através da sala de passes, da água magnetizada, de todo o trabalho que é feito nessa casa, que a espiritualidade amiga continua nos intuindo, continua nos fortalecendo através da nossa fé e que o Mestre Jesus continue nos auxiliando a conquistar aí as bagagens necessárias através do nosso esforço e da nossa vontade, que são ferramentas importantes também para o nosso crescimento espiritual. E agradecidos que somos, rogamos ao Mestre, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, André, por ter compartilhado aqui esse Agradeço aí momento a com a gente. oportunidade e um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Boa semana.